tem que explicar o Fritz, que escreveu aquilo ali. Isso eu não consigo. Então, eu Aí sou ele não físico consegue. quântico, eu sou neuro. Então, Aí tem fórmula matemática. aí eu fiz engenharia, mas não, a matemática não é suficiente Ele para fez a o matemática IME. quântica. Né? Fez? Fiz. Nossa. E não entendo tanta matemática. Né? Mas aí por algum aborto dessa natureza qualquer, não, saiu esses cálculos e eu levei para um amigo meu lá no Instituto Planck, lá na Alemanha, e o pessoal do Departamento de Física Quântica ficou bem interessado, bem espantado com os cálculos. Mas isso também eu vejo de uma outra maneira. Né? Apesar de for dado por ele, eu vejo de uma outra maneira. Eu vejo de uma outra maneira. Existe a possibilidade. O Jung falava disso, bem a princípio, bem rudimentar, né? Esse inconsciente coletivo. Quantas né? vezes eu atingi daquilo? Pois é o princípio, né? O Freud e o Jung foram os princípios, né? Princípios empíricos, mas que hoje a gente sabe pela neurociência que teve algum princípio, teve algum embasamento. Né? Não estavam completamente corretos, a verdade é essa, mas esse inconsciente coletivo, ele traz informação. Essas informações, de alguma maneira, podem ser codificadas e de uma outra maneira influenciar o próprio cérebro. Existem áreas do cérebro que a gente sabe que hoje são influenciáveis. Né? Ou eletromagneticamente, ou magneticamente, ou frequencialmente. E, por exemplo, eu estava dizendo até para o Emanuel, né? O que a gente conversa aqui, o que eu estou falando, o seu cérebro entende de uma outra forma e cria uma imagem. Essa imagem, ela se assemelha à mesma imagem que eu faço quando eu falo. E isso não é por imposição verbal. Né? Frequência. Não, isso não é por imposição. É simplesmente por não vou chamar assim, mas vou chamar assim, uma imposição de determinadas áreas no cérebro que revelam algumas imagens. Então, o córtex frontal, o parietal, enfim, mais áreas que vão criando imagens. Essas imagens se assemelham à nossa. Então, isso pode ser que seja uma forma de você induzir o cérebro a ver a mesma imagem. É isso que eu me debato, é um dos meus campos lá de pesquisa, de como as pessoas veem, quando você tem evidência, por exemplo. Eu não tenho. Como que elas veem isso e de que forma que o cérebro vê isso também. Né? Hoje em dia, essas paranormalidades não são mais vistas como desequilíbrios e nem como transtornos. Né? As potencialidades. Sim, a gente acredita que talvez até como potencialidades. Né? É a história que eu digo pro Emanuel. Há uma diferença muito grande entre percepção e sensação. As pessoas não sabem o que é perceber e não sabem o que é sentir. À medida que você começa a entender onde os dois pontos se encaixam e de que forma que eles se encaixam, claro que você tem uma aplicação. Então essa potencialidade pode ser que emerja de alguma outra forma. Né? Por exemplo, bom, eu não sou médium, não vejo. Aparentemente o pai dele falou que eu sou médium, mas eu não sei dizer. Aí eu era um artista, meu pai me botou na escola racional. Essa era a minha natureza. Pintora, cantora, sempre gostei. Mas ele me botou a fazer administração de empresa, fiz encaixadinha, depois fez International Relations, blá blá blá. Aí a minha vontade sempre fui nas empresas, mas sempre na criatividade. Aí eu sempre quis fazer yoga. Não sei porquê, era dentro de mim. Fiz yoga. O dia que eu fui numa empresa de joias, que é o Bulgari. Aí lá comecei a me expressar a parte artística. E comecei a fazer yoga e comecei a fazer... Trabalhando lá na Bulgari? Sim, por 6 anos e meio. Fiz meditação na Gurumai. Quando eu comecei a fazer a meditação, começaram a me vir. Eu já fiz a foto, eu vou mandar para você. Eu vou imprimir. Mas eu quero com as cores, eu quero ver com as cores. Um montão as cores. de criatividade. A sua criatividade aumentou. Sim, mas eu nunca desenhei joias. Eu trabalhava na Bulgari, na parte racional. Aí comecei a fazer yoga, comecei a fazer essas meditações. E eu sei que do inconsciente coletivo me vieram um montão de imagens com uma simbologia muito profunda que eu não sabia explicar. Por que você atribuiu isso a esse inconsciente coletivo?
porque era mais forte do que o meu racional, do que o meu conhecimento. Seu pai era muito forte, Muito, castrador. muito. Mas tudo bem. Então, às vezes esse castrador ainda mais forçou a minha vontade de ser o que... Ele não ser. E Aí a foi foto branca e porque preta. comecei a fazer joias. Eu vou te fazer. Todas deviam ter um conceito. E esse conceito devia expressar uma coisa muito profunda de cada um de nós. Então era o escudo ancestral, que me vinha como uma força de proteção arcaica. Mas eu não sabia tudo aquilo. Não tinha estudado todos tem os uma nave escudos atrás de ancestrais você. do mundo. E assim foi assim diante. E esse, para mim, é um exemplo claro de um atingir a um inconscio coletivo, porque aquilo estava lá na humanidade. Eu sou nômade, talvez eu viajei. Todo conhecimento já existe. É só você acessar. Aí, Não fica falando muito E aí fotografia. você forma Depois a cor. substância e conceito e sim, um pouco que a minha entendimento do que você estava falando. Isso foi muito bom. Você conseguiu botar isso em prática. E depois tem outra É criação. o segundo pouquinho ali, ó. Isso Aí aí- tem mais dois pouquinhos. isso é uma criação, isso aqui. Isso é Segundo pouquinho. um presente de Deus desafiador, O nome dele é Sebastião mesmo. escolhido pelo irmão. Posso, mas Eu não gostava desse Não nome, fica o irmão me grande, obrigou 10 e depois minutos. Tira a foi mão aí, engraçado faz. porque ele veio depois de 8 anos, porque estava no Rio e ele foi concebido aqui e o irmão queria muito o nome Sebastian e aconteceu que eu tinha um terapeuta que eu falei, mas Carlos, o que quer dizer Sebastião no Brasil? Porque eu engravidei aqui no Rio depois de 8 anos. Ah, é um nome muito barra pesada. E por quê? Ah, aquele cara trafito no coração. Aí eu dizia sempre, São sei lá. Sebastião. Ele nasceu com É um o buraco padroeiro, no padroeiro coração. da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele nasceu com um buraco no coração. Nasceu com uma coartação da aorta. Nasceu 1,9 kg. Teve uma cirurgia assim, extremamente avançada. Depois teve um defeito interatrial que foi resolvido com um guarda-chuva. Passou os primeiros 2 anos praticamente no hospital. Mas esse nome, Sebastião, feito de ser encarnado no Rio de Janeiro. Padroeiro da Padroeiro, cidade. eu não querer esse nome, o irmão me dizendo, muito não, forte. mamãe, Sebastião. Então ele... faço ver. Pessoa trouxe. Bom, falei demais. Não, Não, foi que ótimo. isso. A gente veio aqui escutar vocês e... Não, foi ótimo. O doutor Ah, você tá doido pra falar Fala com ele, Espírito, né? você quer falar com o Espírito de Vamos qualquer falar, maneira, vamos né? falar com o Dr. Fritz? Por favor. Vamos. Você quer falar mesmo? Olha que eu já tô sentindo ele vindo aí, hein? Hein? O que você quer falar com o Espírito? Mas ele é uma pessoa normal? Ele é normal. Tem dias que ele é chato. Particularmente tem dias que ele é chato. Mas é ele não é normalzinho. uma pessoa. Não é uma pessoa, vai vir um espírito aí. É pra um falar com você. espírito. Um espírito que você É uma fala. energia. O mais bonito é energia. Ele é uma energia. Mas ele é um humano? Ele não tem nome. Mas a gente dá o nome dele de Fritz. A pergunta que você fez é difícil, sabia? Mas ele é humano? Não é humano. Ó, você quer falar com ele ou não quer? Aí você faz todas as perguntas pra ele. Não, mas eu quero ver ele que é verdade. Ué, você vai ver ele. Mas ele Ele não, que- você não consegue. Se você Ah, ele vê, consegue. Ele Agora, consegue. vamos ver agora. consegue ver. Ele consegue. A gente que não consegue. É. Me diz como que é isso que ele Mas consegue. eu vim aqui só para ver vocês falaram para ver o doutor. O Espírito. O Spritz. Então, É isso que você quer, não é? Eu não quero ver. Eu só estou curioso para ver a cara dele. Então vamos ver. Ah, vamos tá. ver, Os vamos ver. olhos dele, a boca dele. Então vamos ver se você vê. Como é que é isso que ele vê? Como é que É. é isso que você vê? Eu não vejo. Eu tenho, tipo assim, que nem você. Eu sinto, é diferente. Vamos lá. Você é inconsciente, né? Eu sou semi-consciente. Puro espírito. Antigamente eu era inconsciente, aí eu pedi pra mudar porque após as cirurgias eu ficava meio
tipo, caramba, o que eu fiz, não sei o que, não lembrava de nada. Então eu pedia para ser semiconsciente. E aí, não tem formato humano, não tem forma humana. Todo mundo que tem evidência fala a mesma coisa. Formam triângulos dentro da sala, quadrados, e tem várias formações geométricas que se formam. E geralmente se forma um tetaedro, um triângulo com a ponta para cima, outro com a ponta para baixo, mas eles conectados. Aí ela foi lá no João de Deus e pediu para fazer um... Mas você foi lá no João? Me mandou? Eu trabalho lá com ele lá. Você trabalha lá com o João? Na corrente, mas não é porque o João é meio... É ele e todo o resto. Faz para tirar essa coisa. Dá. Anula. O João está falando. Vem. Aí ela foi num cara chamado Pablo, que faz mandalas lá no João. Você dá um nome, data de nascimento, e ele faz a mandala baseado naquilo. E a dele saiu com esses triângulos, com a ponta para cima e a ponta para baixo. E a minha sai só com um triângulo assim aqui na coisa, saindo assim para fora. Lindo. E o do grupo, que chama Energia Amor, sai um triângulo assim formado com vários assim saindo. Eu nunca falei nada para esse cara, não vou falar nada. E o João, uma vez, como eu trabalho lá, e meu pai é amigo dele, me chamou num canto, e aí meio incorporado ou não, ele falou, não, você tem que prestar atenção nessa energia que você tem, que é muito forte, não sei o quê, mas presta atenção que não tem formato. Se alguém vir falar com você de um ser com capuz, é a mesma coisa, porque ele usa essa indumentária para a pessoa, para enganar ela. Como se tivesse um frade com capuz, mas não tem pé, se abrindo não aparece nada. Agora, se vier alguém falando dos triângulos, aí você realmente presta atenção, porque a pessoa está vendo de verdade o que está acontecendo. Bom, aí eu comecei a trabalhar sozinho, eu era do Ramati, já fui um pouco do Frei Luiz, já trabalhei em tudo quanto é lugar. Aí eu fui trabalhar sozinho e uma pessoa chegou assim, poxa, mas tem uns triângulos aqui nessa sala que formam, parece uma artilharia de mini espaçonaves. Eu falei, tá bom. E quando ele começou a trabalhar lá, ele começou a ver as coisas. Ele não trabalha lá direto. Eu quero ir, então vai. Hoje eu não quero ir, não vai. Cadê o doutor? Tá vindo aí. Tá Tá vindo lá de Mástra que ele vem? Ele vem de... Não? Vem de Sírios. Então ele vem agora aí. Você quer falar com ele? Você fala alemão, Sebastião? Hein? Eu não sei falar. Ele fala português. Ele fala com você. Ele fala português. E a evidência dele é da refração da luz. Ele vê como se fosse conectado. Aí ele diz que eu tô explico. A visão dele, o que ele vê, para ele é realidade. Então ele diz. Entre Existe. a matéria e a luz, para ele é tudo a mesma coisa. Como tem outros que trabalham lá, também vem assim da mesma maneira. Só que ele vê com muita intensidade. Ele vê você e todo mundo está em volta, e aí a confusão dele mental é dentro desse campo. E há quanto tempo que ele tem isso? Que ele tem essa... Acho que é desde que ele nasceu, porque ele fala coisas assim de... Mentiria, eu não sei. É tudo muito novo para mim. Então, Mas com 4 anos ele já fazia isso. não, é que eu me dei conta, não. O que eu posso dizer é que desde que ele vai na Energia Amor, ele faz cada... diagnóstico. Que depois as pessoas que estão deitadas dizem para eles que é exatamente o Luiz coisas Augusto. que me falavam. Ele chegou no ouvido do cara, nunca viu na vida. Você tá com uma dor de tristeza, não sei o que, não deixa isso aí te consumir não, porque senão você vai parar no hospital. Na ficha dele você pega e o cara tá com efizema pulmonar, que é tristeza, e nunca fumou. Luiz Augusto Queiroz, o fundador da... Nem ligou se era Luiz Augusto. E ele disse dor de tristeza? Associou Ele ia falar pra mim, porque eu não deixo mais ele falar pro paciente, porque ele assusta. Aí eu falei, não, pra ele você pode falar no ouvido dele que ele entende. Aí ele foi e mandou ver. Que às Soltou vezes o ele verbo fala pro cara. que é um monstro comendo o seu osso. Tem um monstro comendo coisas- seu cérebro, né, Sebastião? E como é que isso? Como é que você vê isso tudo? Conta pro tio. É porque eu vejo que tem um monstro, ele comia o cérebro dele. Comia? E mastigava. Mastigava o E cérebro? mastigava, estava comendo até as veias. E como é que é esse monstro? e os Grande, pequenininho? olhos, Era um os monstro olhos grande? E as veias ele estava para matar o cara. Que
Tava para matar o cara, né? Claro. E o monstro era grande ou pequeno? Eu te mostro como ele era grande. Era grande, como seus óculos, botados com esse olho. Ah, entendi. Era grande assim. Então era grande. Ela é grande. Não era pequeno, não. Enorme! Maior que você? Ele pulava e comia, Eu pulava que e sinto é comia. que quando eu tô com comia. 2, 3 vezes, E quando eu aí, tô com quando- forte dor de cabeça, quando ele eu- vem, bota a mão e passa em um segundo. Mas um segundo eu fico assustada. Quando eu curei, Assustada pro bem. eu curei, quando eu curei esse senhor que está perto de você, eu pontei no ponto que ele estava bom, que ele estava doente, e era tudo verdade. Eu falo a verdade para todo mundo e todo mundo fica Assustado. fica de pele arrepiada. Fica arrepiado. É porque o João, quando ele bota aquele coisa que foi assim, ele vê que abre. O pêndulo. Ah, pena. Ou não? Aquele É aqui. o do Roy. Pau, pau, Mas eu uso ele pau, totalmente diferente. Pau, 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 pau. E a palestra? Você falou pra ele a palestra que você deu no hospital? Você deu palestra no hospital? Conta pra mim. Uma palestra que todo mundo chorou. As lágrimas das pessoas fizeram no chão, caíram e fizeram um mar em toda a clínica São Vicente. Na clínica São Vicente. E a clínica São Vicente ficou Parada. clínica São Aguense. Eu aguento de água. Afogou todos os monstros com a tua emoção? Todo mundo afogou. Afogou os monstros lá? Afogou os monstros? Agora eu já descobri uma arma boa pra você, hein? Você Então, como trabalha na é que emoção você dos vê? outros e afoga os monstros. Diferença Hein? comportamental, a gente deve tomar muito Vem cá, cuidado. dá um Uma abraço escola aqui, ó. com a onda, toda essa espiritualidade pode ser compreendida. Eu diria mais eu diria mais. Você ele quebrou? Não, Manda um rebote lá de máscara pegar ele. definir essas Não. duas coisas. Mostra Geralmente as crianças A nave então, nova. ele é uma criança mais especial, assim, a percepção dele está mais aflorada. Né? Adivinha de Então, que isso Mas você tem que vir aí, aqui hoje, realmente tá? cria Pra ver o problema. negócio. Deve ser conduzida, senão Eu aconselharia você a Cristóforo Colombo, Sim, depois eu te conto. dar essa oportunidade a conter um pouco essa percepção. Isso não exagera nisso. todo mundo me fala isso. O Dez me exagere falou isso. isso, de conter acontece? essa Eu queria, percepção. sabe o que eu queria? Essa Que história ele de- tivesse mais conversa com o Emanuel. Sentar e não ficar indo muito lá, porque ele tem uma vontade louca de ir. Eu clinicamente falando, Seguraria. bastante. E como Todo que você mundo faz me pra... fala Você isso. não pode falar que pra ele que não é a realidade, porque pra ele é a realidade. Sabe, piano, amore, vieni qua. O que Como é que acontece você não é? é a realidade. Isso. Quando você fala o que é realidade, Realidade não para uma existe. criança, não, em parte, 7 anos. mas para uma criança de 7 anos com uma percepção tão aflorada assim, você está impondo uma coisa que você acredita como fosse o real. Sim. E não é- e Se não é- você falar o que você... Eu conheço bastante bem o João, conheço bastante bem outros lugares, Aham. que esse é meu conceito, o Manuel a gente conhece há anos Aham. também, não faz parte da minha realidade. Aham. Né? Mas você dizer que isso é uma realidade para ele, eu acho prematuro demais. É. Eu acho que você tem que... também falou. Ele é muito ainda É você prematuro. Ele não, você olha pra ele. Eu acho ele até com que 7 tinha a anos, necessidade de você, no meu ponto de vista, de se Expor. estimular e expô-lo. Né? É uma situação difícil, ele talvez não saiba dizer, lidar com Entender. isso tão bem, né? Não só pela idade, mas pela maturidade dele. Né? Eu sou a Eu favor de aconselharia- responder o que ele perguntar. É. De uma forma que ele possa entender. Só Nem que isso. seja fantasioso. É, nem que seja não, mais, responder o que é mesmo. fantasioso que eu digo é, O que você mais, acha que é. com mais imagens mentais pra ele. Porque ele que me ele perguntava responde bem a muito, imagem.
sobre espiritualidade, sobre templários. Ele faz umas perguntas assim que deixa qualquer um desconcertado. Conta da pergunta que ele fez antes de... Qual? Porque são tantas. Não, aquela no no sábado, antes da palestra. Oh, meu Deus. Qual palestra? Espera, ajuda-me. Da Clínica São Vicente, que ele foi Tá. lá e perguntou antes dele ir para a palestra qual era a diferença entre o espírito, o bom, o ruim e aquele outro que é da outra pessoa, que ele não consegue acessar. Não, João, desculpa, eu não estou lembrada. Me ajuda. Você me chamou num canto e falou assim, hoje o Sebastião... Ah, aquela manhã. É, Quando eu estava em casa. em casa. Ele chorou e me falou. Que a gente conversou que ele tem essas presenças que aparecem, que são pessoas que ele vê e que aparecem do nada, que são... Eu vi sempre na energia e amor, eu vejo no espírito do marinheiro. Marinheiro? E o barco dele? Você vê não, né? Eu não vejo, só vejo. O marinheiro. E como é que você sabe que ele é marinheiro? É porque eu conheço da roupa. A roupa do Ah, marinheiro. roupa de marinheiro. A roupa é toda rasgada. A É roupa de marinheiro tem marinheiro. roupa rasgada? É porque É branquinha ou azul? É branca ou azul? é branca e azul. Branco e Ah, azul. branca e azul. É roupa de Mas marinheiro. ele usa... Tem uma vermelha. Não, vermelho, branco. sou vermelho, é. Eu adoro É cor a cor. É vermelha. vermelha. O lenço. A jaqueta dele é vermelha. A jaqueta é vermelha. A E jaqueta. ele tem uma blusa tipo aquela que está usando o João, mas só sem nenhum desenho, quase com É linhas, uma blusa daquela ali, sem o desenho. Camiseta. com linhas, Ah, com umas linhazinhas assim? Ou assim? com as linhas e com os botões. Ah, com os botõezinhos. De marinheiro Eu mesmo. já sei de E marinheiro o mesmo. chapéu. O chapéu que é Como é que é assim, esse chapéu? É aquele redondinho ou como é que é? assim. É assim. Ele tem vários personagens da imaginação constante, É. sempre. Assim que acorda, fala deles, Esse é o chapéu sempre. dele. E eles têm depois, além deles, porque ele explicou nesse dia. Posso contar que você me explicou na banheira? Que você vê essas pessoas e que os teus personagens da E eu imaginação... vejo até o pai do meu vovô. O pai do seu vovô? O morreu. vovô pai da minha mãe. Caramba, olha só. E ele é um cara legal? Ele tem bigode. Ele tem bigode. Eu vejo toda a família do pai da minha mãe. E quem é que tem mais bigode lá? O pai do meu vovô. Tem uns bigodões? Seu bisavô. Então, aquele dia era tudo Tataravô? muito claramente explicado, tanto é que eu gravei, porque era uma explicação muito perfeita, ou seja, ele estava muito angustiado e me contou que ele vê essas pessoas que aparecem perto dele, que não são pessoas que ele reconhece, além do que ele conta, são aparências de pessoas, e que ele não sabe quem são, vêm e vão, e que esses personagens da imaginação dele, que são sempre com ele desde que acorda, porque a primeira coisa que sempre ele fala que são o lobo bom, a bruxa boa, o vampiro bom, sempre os mesmos, traduzem para ele. E tem um monstro na minha imaginação que se chama Rarasibunda. E ele nunca sai da raiva dele. Ele sempre Tem raiva. briga com o Goblin maluco. Eles sempre brigam. E tem o cão da bruxa boa, que ele aparece Mas assim. ele sabe que é da imaginação dele. Então, ele fez essa distinção muito clara. E os personagens da imaginação, Ele pega as Eles têm pistolas uma e ele função. joga na cabeça dos dois para os dois aprenderem que brigar Tá é errado. ruim, mas nunca aprendem que brigar é ruim. E pá! Um dia se quebrou o braço, um dia se quebrou a cabeça. Todo mundo, toda a E não aprenderam até hoje. até hoje que eles não aprenderam e hoje ficaram no médico os dois e voltaram na cadeira de roda com a perna
perna de pau. Um tapa-olho nos olhos. E ele muitas vezes lê o que eu penso. O nariz. Muitas vezes. Isso, Rubem, é irritante. Porque você fala com ele, aí ele faz assim. Os cabelos. Se você falar com ele e formar uma outra imagem na sua cabeça, ele vem Bacana. e pum em você. Quem é que você tá vendo? Você aqui tá perto? mentindo, você não sei o que, você tá pensando assim, você tá pensando assado. Ele acessa a tua mente E os dois facilmente. são muito estranhos. Uma banalidade. Ontem ele acordou. Eu já estou indo no segundo grau, porque a escola inaugurou uma nova sede, que é para os menores. Ah, eu estou indo no segundo. Não, Segunda Guerra. Você não tinha falado nada? Não. Ah, não, estávamos indo. Ele deixa uma mensagem para ele. Você vai ver a inauguração dessa nova escola porque você está crescendo e daqui a pouco você vai no segundo grau. Ou seja, são casualidades. Se você Mas são quiser, muitas. são casualidades. Mas se você junta a frequência cientificamente das casualidades e vê a relação, começa a dizer, não é possível. Mesmo que eu não quero acreditar, eu não quero ampliar, eu não quero. Mas começa a ser muitas coisas. Eu deveria fazer um caderno, ok? Começam a ser várias de madeira. umas besteiras. O outro dia ele colheu cesta, colheu uma flor. Ele estava bravo comigo. O meu motorista está com tumor e veio me, já estou operou, está bem, veio me cumprimentar pelo meu aniversário. E ele pegou essa flor para mim, mas estava bravo comigo. O meu motorista está namorando uma empregada. Ah, tá. Aí ele olhou para mim, eu tô bravo com você. E como é que Aí eu para fui essa para história? ele, Como é que para? para o motorista, e ele não sabia Ele nada some? que o motorista tinha empregado. De repente, Essa flor é para você, vai levá-la para a graça. Ele sempre assim, ele tem uma mensagem superior que é exatamente o que a pessoa tem como nó naquele momento. É impressionante. É o acesso que ele Ele faz foi na embora. cabeça da pessoa. E aí ele Eles convivem muito juntos, as pessoas convivem muito juntos. com ele, Com ele. Mas ele não chama o fala tempo para todo. saber essas coisas. Não tem, nem eu sabia disso. Não. Ele não é que a gente fala e escuta, pega. É muita coincidência. é Outro uma dia coisa a que gente sai foi dele pra mesmo. aula de Segundo antroposofia. Ele chegou. Já tá vindo já. Daqui a 5 minutos, eu vou acabar aqui, ele vai vir. Eu tenho que fazer xixi. Então vai ali no banheiro que a gente. A sua mãe leva ali, quando Mas você a primeira voltar já. porta. Essa aí. Acende a luz aqui. A gente ia pra aula de antroposofia e ele. Não, pra aula de costura no colégio Waldorf, que eu queria fazer os bonequinhos com ela. Aí eu cheguei lá, ele é taurino, então ele fica nervoso, bate com a cabeça, não sei o quê. E eu já aprendi a falar com ele, sempre eu falo 2 palavras e formo uma imagem para ele ver a real situação da coisa. Porque ele já contesta muito quando ele lê a tua mente. Eu peguei o braço dele e falei assim, não seja egoísta. E mostrei o irmão dele tendo 1% da atenção dos 99% que ele tem. E aí ele, tipo, calou a boca e falou, então tá, então vai. Apagou a luz? Não, Você é sócio da Light? Harrington. eu não quero ter um filho extraordinário nem especial. Isso é que seja bem claro. Eu quero para ele a normalidade de ser numa sociedade e fazer tudo isso. Depois, o que vier só Isso aí já é um problema dele, Sim, machucado. mas não sou mamãe que está estimulando. Ó, eu também vou trazer Porque meu não- moço também não lá acredito. de Andrômeda pra cá, pode? E Tá estimulando isso. ele tá. Pode. Vocês estão querendo entender um pouco Sim. mais e Isso. participar. Ele já tá chegando aqui assim, eu já tô Normal. sentindo um calorzinho Porque assim. ninguém de nós está aqui para descobrir um fenômeno. De Andrômeda. Que ele primeiro deve se aterrar, se enraizar, se estabelecer. Agora você falou depois certo, agora ele tá pode voar. vindo. Senão, Agora eu adivinhei de que país ele é. Qual? De que planeta ele é. Qual é? Claropédia Markel. E Claropédia Markel. Cassiopédia? Claropédia Markel é o paralelo de... Cassiopédia é uma. Não, mas é o contrário do nome de Claropédia. É Ratopédia Markel. De planeta. E Mastra tem como aqui dos países de Alemanha, o Brasil, a Itália e Roma.
maestra que se chama Clara Merkel. Mas eu moro em Klimalkan. Em Klimalkan é um outro planeta de Maestra, porque Maestra tem 100 mil mundos dentro dele. 100 mil planetas muito, dentro. É muito. E qual é a estrela lá? A estrela lá é vermelha e amarela. Vermelha e amarela. E qual é o nome dela? Kaina. Kleiner. Kleina. Tá na hora de É perguntar. Kaina. Kleiner. Kaina. 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 É porque Kaina. Como Kaine? Kaina. Klein. Kleina. Ó, Sebastião, Klein é quando eu era pequenininho. criancinha, da tua idade, eu tinha um cachorro chamado Fritz. Que meu avô era alemão. Era Ingo. alemão, Era. Fritz é um nome, acho que comum. Não, Fritz é, quer dizer, Fritz é nome mesmo. É. A pessoa pensa que é apelido, mas é nome. Dos meus avós eram alemães. A minha mãe tem nome de alemã, Mitz. É a irmã dela, Magda. O meu avô era Ingo. E aí o meu avô tinha um fila e ele deu o nome de Fritz no cachorro. E era sensacional, era um fila manso. Eu não gosto de cachorro. Você gosta de Você não gosta gato. cachorro? Eu gosto de gato porque Isso aí na tua mão é o quê? é um bicho de mentirinha. Ah, Uma lhama. De mentira. É uma lhama bonitinha que eu vi que dá para abrir janela. Ah, tá certo. Quem Mas então, você, abre a janela é bonitão. Você já fez a lista de perguntas que você vai fazer? Já. fez lista de perguntas para ele? É muita pergunta? Quantas são? Eu nunca fiz lista de perguntas. É, não sei. Entra na cabeça dele. Ah, você já está com tudo guardado aí na cabeça? Aqui no Tosfrit, ele me pode falar que ele já mandou embora esses caras da máfia. Eu Acho não que quero não. ver ninguém malvado nesse mundo nunca mais. Isso. Por quê? Tinha muita gente malvada? É verdade que eu não siga. Vai ver para ele a foto daquele da máfia. Quando ele chegar aí, eu mostro pra ele. Não para ele. Ah, pro Rubens? Para o Rubens de... Tá no teu Emanuel. Safari. Mostra aí, né? Teve durante esse ano, eu tive muita perturbação de uma pessoa dentro do grupo. E ele parou de ir. Ele e um outro É verdade. simplesmente sumiram. Nunca mais apareceram lá. Queria ir. Não queria ir de jeito nenhum. E chegou um cara Filho do Al Capone. e ele falou assim pra gente. Esse cara trabalha lá, um que é todo tatuado. Já viu? Você vai ver ele, André. Um cara que é todo Família tatuado. Ele é Coriano. tatuado do Eu já vi, pescoço eu vi. até Ah, o tem pé. aqui o cara da Marinha. E ele chegou lá Exato. no primeiro dia, ele incorporou na máquina, eu tirei a incorporação dele, fiz um sinal, fiz uma tatuagem com cristal nele, ele parou de incorporar Esse tem que sair como ele agora. incorporava no centro de Umbanda. Não E pode ele ficar falou mais assim uma aqui, vez não. pra mim, João, Pode... dentro dessa sala, cara, parece que tem uma unidade, que são essas duas marcas, um muro em volta assim, cheio de proteção e uma escuridão do outro Eu lado. vou caminhar ali nos Quando a gente quadrados. realmente conseguiu tirar a pessoa sem briga, que eu não queria conflito para não ter mais energia negativa dentro do lugar. Fixar e rever. É. Você ser brigado. De repente, do nada, ele falou assim, hoje eu vou lá na Energia Amor. E quando ele foi, a sala já não tinha mais esse muro em volta, já estava tudo começando a voltar à normalidade, foi no primeiro dia. E esse cara que ficou uns 6 meses sem aparecer lá, também voltou, do nada. Ele falou que toda vez que ele ia sair de casa, o Mário tem 43 anos, ele falou, toda vez que ele ia sair de casa, acontecia alguma coisa, eu não conseguia, eu ficava postado, eu não conseguia fazer nada. Tempo antigo. Tempos antigos, década de 60. Mas por que? Então tá, olha só, deixa eu lhe falar. Tem fotos com cores. Essa manifestação, ela sempre tem um propósito. O propósito é sempre tratar alguém, tratar um paciente, ou tratar, enfim, resolver algum caso clínico ou debater sobre algum caso clínico. Nem sempre ela se volta só para Esse é o personagem. conversar. Claro. Então, se vocês forem mais específicos Aham. no que vocês querem,
Talvez fosse mais interessante para ele eu e para tenho- mim. Porque ele chega logo perguntando, qual é a pergunta? Tá. E o bem-estar dele, podemos perguntar Você isso. pode perguntar do bem-estar, o que ele acha clinicamente dele, Eu acho o que se pode fazer, como o mãe, que é. egoisticamente. Enfim, o que você... É Ah, bem é, objetivo. pra mim O Fritz é bem objetivo. Exato, para mim. Olha, Bom, vai vir eu te aí. cortei porque você estava para falar uma coisa e. Não, Pode botar. Sério, um minuto não. só. Agora você Baixa vai- esse negócio, Sebastião. Deixa o João Sebastião, falar. agora- Falei com Porque você. daqui Olha, a tá vindo aí, pouco- daqui a uns 30 Sebastião, segundos. Sebastião. Vamos contar até 30 ele vai chegar. O doutor Fritz deve aparecer e depois nós devemos Pode gravar? ir pra casa. Pode? E você estava falando alguma coisa, eu te cortei, Eu vou abrir João. os meus olhos quando ele... Quando ele vem, você abre os olhos, aí você vai ver que ele está aí. Vai ver a minha cara, mas ele vai estar ali do lado. É. Tá bom? E se você ver, você fala, hein? Aí que o Rubens está muito curioso pra saber como é que ele é. Hein? Tá escutando o que eu falei pra você? O amor vence sobre todas as coisas. Agora, eu sinto por ele uma coisa assim, e às vezes ele me bota em umas situações muito constrangedoras. Do tipo, o pai tá olhando, ele vem, em vez de dar um abraço no pai, ele bum, e me abraça. Eu me sinto constrangido na frente da família. Mas eu sinto por ele assim, tipo, uma coisa assim, eu não posso ter filho por causa da minha síndrome. E eu escolhi ter essa vida e de mediunidade, não sei o que. Toda vez que eu parei, a minha vida andou de marcha reta, até o dia que meu pai falou assim: João, você não reparou ainda que toda vez que você para, a tua vida vai toda para trás? Você não reparou isso ainda? Não é possível. Então eu vou te dar um conselho. Você já está bem adulto para você ficar fazendo essas besteiras. Então vai agora em frente pro resto da vida assim. Já que Deus escolheu, você escolheu isso, vai em frente. E aí eu resolvi nunca mais parar. E aí minha vida começou, a vida João, material, trabalho, o resto começou a andar como que eu queria. Mas sempre tive muitas limitações financeiras, muito sofrimento. Por que você associa? Eu não associei, tipo assim, foi Pelo fato. percepção dos fatos. Foi meu pai que me avisou, não fui eu. Eu, por mim, ficava em casa sem fazer nada, era muito mais fácil. Mas ele falou assim: poxa, toda vez que você para, por exemplo, eu fui morar no Canadá. Aí eu passei uns 2 anos parado, eu não conseguia desenvolver nada lá. Quando eu resolvi voltar a atender, no próprio Canadá, eu atendia dentro de uma sinagoga, a empresa começou a evoluir, as coisas começaram a evoluir, como se alguém soltasse a porta da represa e falasse: deixa a água fluir agora, um pouco. E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu voltei ao Brasil e comecei a ficar parado de novo, mesma coisa. E aí meu pai: pô, João, tá na hora, você já tá com 38 anos, tá na hora de você... Foi na Para de ser verdade da vagabundo. escola Simplesmente Micael achou e um caminho para você aqui no levanta a Brasil. mão. Eu parado aqui assim. Não, parada, a vida tipo assim, Você já foi na digamos que a minha empresa estava crescendo, de repente ela parou de crescer. E ela começou a regredir. E tem que mandar embora, não sei o que. E aí meu pai começou a reparar isso ao longo da minha vida. Entendeu? Desde os meus, sei lá, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Desde os 15 anos ele falou: toda vez que você para, a vida te encarrega. Com 27 eu tive EQM, o Eduardo lá falou: pô, daqui a 2 dias você vai passar por uma experiência que você nem imagina na sua vida. Mas você não vai para São Paulo daqui a 2 dias, só vai demorar 1 mês para você ir. E foi quando eu tive EQM. Aí entrei no hospital quase morrendo e falei tudo pro cara que ele devia fazer pro médico, ao ponto do cara entrar no meu quarto 15 dias depois para perguntar se eu era médico. Você é médico? Eu falei: não, por quê? Não, você chegou aqui, você saiu dando ordem quais eram os remédios que tinha que aplicar, os procedimentos que tinha que fazer, e eu fiz tudo que você falou e você está vivo por causa disso, senão você tinha morrido. Aí eu falei: quais são os procedimentos que eu falei? Você falou que tinha que fazer parada cardíaca, falou até quanto no desfibrilador tinha que colocar de voltagem. Até os remédios, quantos ml, o nome dos remédios, falou tudo. Bicho, eu não sei o que você está falando. Não tenho a menor noção do que você está falando. Não? Eu falei: não. Eu não sou médico. Eu falei: cara, então eu sou maluco, bicho. Porque eu fiz tudo que você falou, mas deu certo. Eu tive parada intestinal,
Tava tendo hemorragia interna, meu batimento tava 200, minha pressão tava 5/3. Ele falou, você vai ter hemorragia interna, você vai morrer. Ele falou isso quando eu tava deitado na maca, entrando no hospital. E assim, eu fui salvo por 2 médicos que estavam no jantar. O cara olhou pra minha cara e falou, bicho, você tá passando mal, eu acho que você tá passando mal de verdade, você tá verde, azul, amarelo, você tá tremendo, você não... Aí ele pegou assim no pulso e falou, cara, você não tem... Porra, o que tá acontecendo? Aí chamou, pegou a maleta no carro, me consultou ali na hora, achou que o estetoscópio dele estava quebrado, pegou do outro médico que estava sentado do lado, falou, não está quebrado não. Falou pro meu pai, você tem 5 minutos para chegar no hospital e o cara já está na Rua Bambina com a máquina do lado de fora. Com tudo que ele tem que... Aí quando eu fiquei bom, liguei pro seu Eduardo, falei, pô, aí eu não quero nunca mais saber nada dessas coisas. Eu fiquei 2 dias vivendo um pânico, sem saber o que ia acontecer. Não, 2 dias da minha vida eu fiquei assim, cara, será que eu vou morrer? Será que eu não sei o que? Ele falou? Era? É Samaritano. Na época, faz 15 anos atrás. Bambina. Rua Bambina. Onde fica a entrada do Samaritano era pela Rua Bambina, hoje em dia não é mais. Bambina que é de menina em italiano. Ah, é? A Rua da Menina? Rua da Menina. É. Então vamos que ele vai vir aí. Vamos, que depois a gente precisa. Vamos lá.